Olá, olá! Bem-vindo ou bem-vinda a um vídeo sobre grupos e relações de parentesco. Aqui, nesse vídeo, meu objetivo é aprofundar um pouco mais no que é o grupo, né? E como é que funciona geralmente, como é que a gente agrupa formas. E, basicamente, vou começar dizendo que o grupo ele serve de vários propósitos. E o principal, o maior deles, é de agrupar as coisas, né? Então, é servir como um container para diversos elementos serem transformados da mesma forma. Então, aqui a gente tem um grupo que é a Toast. Se eu apertar Enter, você vê que eu tenho um grupo aqui para esse olho, outro grupo para esse olho, outro grupo para o pão, né? Para a parte de trás aqui do pão. E a gente consegue transferir, né? Ou transformar, melhor, todos esses elementos juntos de uma forma bem mais tranquila do que com eles todos separados. Outro propósito dos grupos, e é um que a gente não vai se aprofundar muito aqui nesse vídeo, é servir como controles de animação por meio dos constraints. Por exemplo, aqui eu tenho um grupo que está com estilo target, a gente já vai ver o que isso significa, mas basicamente quando eu rodo esse grupo aqui, ele também controla a rotação da minha torrada lá em cima. E você vai notar que isso aqui é diferente de um parentesco, né? Porque eles estão rodando cada um no seu lugar, cada um com o seu centro. Então, esse aqui é um uso bem comum para grupos também. Quando eles são usados assim, a gente chama eles de target. E a gente já vai ver a diferença entre essas duas coisas. Só para te dar mais um exemplo de como os targets funcionam, né? Aqui eu tenho, por exemplo, um target que controla, né, a visão da minha torradeira, então as pupilas, né, a direção do olhar. E aqui outro que controla essa alavanca, onde desce o pãozinho e desce também a alavanca. De novo, a gente não vai se aprofundar em constraints aqui, né, nesse vídeo, mas a gente tem um lá no futuro só focado em cada um dos diferentes tipos de constraints que a gente encontra por aí. Mas vamos falar sobre grupos. É o seguinte, a gente já viu para que eles servem, mas vamos aprender a criar grupos, né? Se a gente vier aqui na ferramenta de Artboard, ou nesse grupo de ferramentas, você vai notar que aqui a gente já viu, né? Tem as ferramentas de Artboard, de Layout, e a gente tem aqui a ferramenta de grupo. E se eu selecionar ela, se eu clicar em qualquer lugar aqui no meu Artboard, eu vou criar um novo grupo. E a gente pode ver que ele tem esse símbolozinho, né? Esse meio quadradinho. Mas a partir do momento que eu crio, por exemplo, um círculo, e eu jogo esse círculo dentro desse grupo, você vai ver que aquele quadradinho some. É um grupo que tem elementos dentro, ele fica invisível. Então, se você vê um quadradinho desse tipo aqui no seu artboard, significa que é um grupo vazio. Com um grupo selecionado, a gente vai lá no inspetor e a gente vai notar que ele tem algumas propriedades, né? Além de posição, escala, rotação, a gente também tem uma propriedade aqui chamada estilo, e por padrão ela vem como grupo. A gente pode trocar aqui esse grupo por um target. E o target nada mais é do que um grupo que a gente sempre vê. E eles geralmente funcionam para ser alvo de controles de animação. Então, se eu mudar para um target, você vai ver que mudou o desenho aqui do grupo, né? Agora ele é esse alvo aqui, parece uma mira, né? E se eu jogar alguma coisa dentro dele, por exemplo, esse círculo aqui, se eu jogar esse círculo dentro desse target, você vê que ele não some, diferente do grupo. Ele continua aqui, a gente consegue clicar nele e manipular ele dessa forma. Então, uma funçãozinha diferente ali. No mais, assim, eles são exatamente iguais, mas às vezes, né, um aparecer e o outro não aqui na interface faz uma diferença, principalmente para controles de animação desse tipo. E aí, as outras opções que a gente tem aqui são só variações desse target, né? Então a gente tem um target pequeno, a gente tem um target quadrado pequeno, um target triangular e um target triangular pequeno. Pode ser que existem variações disso aqui já no futuro, quando você estiver assistindo esse vídeo, mas por enquanto são esses os targets que a gente tem. Mas vamos voltar isso aqui para grupo e vamos ver outras formas que a gente tem de criar grupos desse tipo. A gente já viu que a gente consegue vir aqui e criar um grupo, mas aí isso é meio ruim, né? Porque a gente precisa manualmente, por exemplo, pegar todos esses elementos da torradeira, clicar e arrastar para dentro do grupo. E aí sim, eles estão agrupados. Existe uma forma mais fácil de fazer isso. Eu vou dar alguns Ctrl Z aqui, até eu não ter grupo nenhum. Como você pode ver na minha hierarquia, eu tenho ali todos os meus elementos. O jeito mais fácil é basicamente selecionar todo mundo. E com todos os elementos selecionados, eu posso apertar Ctrl ou Command G. E aí eu vou agrupar todos eles em um grupo só. E aí aqui na hierarquia eu posso abrir esse grupo. E agora eu posso continuar agrupando, né? Eu posso ver aqui quais são essas camadas. Então, pelo que eu estou vendo, passando o mouse por cima, parece que todas essas são referentes à torradeira que está aqui atrás. Não, parece que todas elas são referentes ao rosto da torradeira em si. Então eu vou selecionar todos eles, apertar Command G de novo, ou Ctrl G se você estiver no Windows. Aí aqui eu tenho várias outras formas, né? Que são aqui, fazem meio que a lateral, parece, da minha torradeira, ou o corpo dela, né? Então eu vou selecionar todos eles também. Vou apertar Command G ou Ctrl G.
Agora eu tenho todas essas aqui que parece que formam o pãozinho que está ali atrás. Vou selecionar todos eles, Command G. Agora eu vou selecionar esses aqui que parecem que são os pezinhos da torradeira. Vou agrupar eles também. E aí você vai ver que agora a gente meio que arrumou essa bagunça toda que está aqui na hierarquia. Está bem mais fácil, né, da gente entender o que está acontecendo. E aí a gente pode entrar nesses grupos novamente e continuar agrupando, criando quantos espaços de transformação a gente quiser. E já que a gente agrupou alguns desses elementos, você vai notar que quando a gente estiver com um grupo selecionado e a gente mover ou rotacionar ou mexer na escala desse grupo, todos os elementos ali dentro vão ser afetados por essas transformações. Mas todos os elementos que estão dentro daquele grupo ainda têm as suas próprias propriedades, né? Ficou estranha a frase, mas é verdade. Então, se eu aumentar isso aqui e mexer esse aqui para a esquerda, ainda assim eu posso pegar o olho direito e mexer ele um pouco mais para a direita. Então a gente cria isso que eu estou dizendo que são espaços de transformação diferentes, né? A gente pode animar um grupo, esse grupo pode ter uma função na nossa animação, mas os elementos que estão dentro dele podem ter uma animação secundária ali dentro deles própria desses elementos. Então é muito importante a gente criar cada vez mais espaços de transformação. Isso vai ficar mais claro mais para frente. Esse aqui é o básico do básico, então, sobre grupos. A gente vai ver alguns exemplos em que grupos são úteis, principalmente quando a gente vai falando de origem, num vídeo um pouquinho mais para frente, mas são exemplos para o futuro. Por enquanto, saiba que você consegue selecionar vários elementos e ir agrupando por meio desses atalhos para configurar, né, para meio que organizar os seus elementos antes da gente começar a animar e criar interações.